Shalom, shalom, mulheres posicionadas em Cristo. Como é importante, como é indispensável nós estarmos posicionadas em Cristo. Talvez você se pergunte, mas pastor, o que é estar posicionado em Cristo? Eu estar virada, eu estar focada em Cristo, aquele que nos redimiu, naquele que salvou as nossas vidas, naquele que reposicionou as mulheres, né? Lá em Adão, nós começamos a ficar um pouco mal vistas. Brincadeirinha. Mas realmente, Jesus, ele nos colocou numa posição muito feliz, né? E isso é muito bom nós lembrarmos. Mas então nós temos algumas coisas para pontuar hoje. Não uma só coisa, mas algumas delas é que eu sei aqui. Por exemplo, eu não sei o que você está vivendo aí. Você acha que você está vivendo um caos na vida? O que é caos? Um caos é destruição, não é mesmo? Quando nós perdemos o controle de determinadas coisas, as quais nós podemos de fato controlar. Isso realmente dói, isso realmente nos desestabiliza. Mas vocês sabiam que esse caos, essa falta de estabilidade, ela realmente é a matéria-prima para que nós cresçamos, para que nós vivamos coisas esplendorosas em Deus? Sim, sabe? Porque quando as coisas são desarrumadas, né? Às vezes são várias maneiras através das quais as coisas podem virar um caos. Pode ser um fenômeno da natureza, né? Aí a gente tem visto tantas chuvas, tantas inundações, tsunamis, tornados, não tanto no nosso país, mas no exterior. Mas existem também outros tipos de caos. Quando alguém parte, né, quando há uma partida nas nossas vidas, eu não vou dizer perda, porque perda é quando nós não sabemos onde a pessoa está, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, né? Eu gosto de falar, não, foi partida, foi separação. E toda separação pode ter um reencontro, não é verdade? Isso também nos traz um caos interior, uma tristeza, um luto, que vai ser processado com o tempo. E não adianta nós permitirmos o atropelamento desses sentimentos. Outro dia eu ainda encontrei com uma senhora, ela tinha 3 dias que a filha dela tinha partido, com 41 anos. E ela estava assim, ela não tinha conseguido derramar uma lágrima ainda. Eu falei, nossa, como isso é preocupante. Meu Deus, ela está ainda naquele susto do momento. E eu ainda falei para ela, olha, é necessário chorar. Pega lá a foto da sua filha, começa a falar, fala que a senhora está sentindo, que o choro virá. Mas eu percebi uma coisa naquela senhora, ela tinha um grau de religiosidade assim bem significativo. Apesar da dor que ela estava ali passando, que é real, eu ainda percebi isso nela. Mas peço a Deus, tenho orado, que ela consiga, né, vivenciar esse luto, sair desse susto aí só, e dessa coisa de querer, né, transparecer aquele equilíbrio, aquela coisa, e se permite desabar um pouco, porque o luto precisa ser processado, porque ele se aloja, aquela emoção do luto, ele se aloja dentro de nós em algum lugar e acaba se transformando em coisas que não são nada legais nas nossas vidas. Mas aí, olha só, vamos levar para a Bíblia agora, né? Já está na Bíblia, mas vamos levar lá para uma passagem bíblica, né? Lá quando o profeta, ele profetizou sobre o vale de ossos secos. Caos, acabou. Não tinha vida, só havia morte. E aí a gente pode ver o poder da palavra de Deus, quando é liberada pelos nossos lábios. Porque ele nos deu autoridade para isso. Outro dia eu gravei um vídeo, um devocional, falando quando aquele soldado, né, de alta patente foi até Jesus e disse para ele, olha, eu sei que o senhor tem autoridade para poder falar para minha filha, para o meu servo que está adoecido, né? Para que ele seja curado. Então, era o servo que estava adoecido. O senhor não precisa ir lá, o senhor pode dizer, liberar uma palavra e ele será salvo. E aí Jesus nos deu essa autoridade, sabe? Desde que nós estejamos nele, que nós entendamos que há poder nas palavras. Por isso, nós vamos evitar palavras negativas. E vamos liberar palavras de bênçãos, baseadas na palavra de Deus, que gerem vida, que gerem luz, que gerem vida nova, sabe? Ressurreição. Olha, eu tenho uma planta ali, aí há pouco mostrei para minha mãe. Eu tinha um caroço de abacate, eu comecei a conversar com ele, eu até gravei um short com ele. Ele se ramicou com um coração, mas ele tinha tantas raizinhas dentro dele, e eu plantei, mas ele levou muito tempo, ele levou meses. E eu conversava com ele todos os dias, eu orava, eu falava, você vai cumprir o seu propósito, você vai crescer, você vai brotar, você vai produzir abacates maravilhosos.
meus amados, sabe quantos brotinhos de pé de abacate, para formar um pé de abacate, estão lá no caroço, que eu contei hoje, filmei, mostrei minha mãe? Mais de 20. Meu padrasto falou assim, eu nunca vi uma coisa assim. O que eu vou fazer agora? Falei, ó, um jogo fora. Falei, não vou jogar fora. Eu vou distribuir, eu vou doar, vou fazer qualquer coisa, porque aquilo ali eu orei, eu conversei, sabe? Aí eu falo, você tem uma mão boa. Eu falei, se eu tenho a mão boa, posso até ter, mas a minha boca é melhor ainda, porque eu falo com essas plantas aqui diariamente. Eu profetizo vida e elas respondem. Então eu tô dando esse exemplo para vocês, porque a nossa palavra, sabe? Palavras de bênção, como de maldição também, tem poder. Pela palavra o mundo foi feito. E Jesus foi o primogênito, o primeiro. E a Bíblia nos fala lá em Efésios capítulo 1. Lê lá o capítulo 1 de Efésios. Que o mesmo poder que está sobre Jesus Cristo, que levantou Jesus dos mortos, está sobre nós. E é uma ação de Paulo que está lá em 1 Efésios. Não sei se começa no 15 ou 23. Você pode ler do capítulo todo. Mas ali ele fala exatamente que ele pede a Deus, ao Senhor, que nos dê o espírito, sabe, de revelação, de conscientização de quem Deus é nas nossas vidas. Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre nós, sabe? E fala da igreja, da importância da igreja, de congregarmos, de estarmos unidos como brasas vivas. Então, amadas, voltando lá, do caos. Aquilo que está um caos. Vamos começar a profetizar. Vamos começar a declarar. Ah, mas eu não estou sentindo. Ei, não espera sentir, não. Fé, amor, não são sentimentos. São posicionamentos. Sabe? A fé é o quê? Aquilo que eu não estou vendo. Aquilo que ainda não tem nenhum sinal. Porque não seria fé se assim não fosse. Então, profetiza, declara. Exercita sua fé com posicionamentos e você verá os resultados. Algumas coisas levarão mais tempo, outras coisas serão mais rápidas. Mas não deixe de fazer isso, sabe? O caos é o momento certo para que as coisas aconteçam. Porque a fé, ela vai além. Se eu não tiver uma situação que não me exija fé, Mas quando é aquela situação desesperadora, ou até simples, mas eu exerço a minha fé, sabe? Em meio àquele caos, em meio àquilo tudo que está desandando. E eu posso acreditar. E detalhe, se eu não tenho fé, a palavra de Deus fala lá em Filipenses. Quem não tem fé, que a peça a Deus e dá. Ele que dá o desejo e a graça, a capacidade para fazer, amados. Nada de nós. Imagina, nada vem de nós, mas tudo vem de Deus. E nós somos feitos em imagem e semelhança. E assim ele fala para nós nos comportarmos. Por isso que é importante nós conhecermos a Deus. E conhecer a Deus através da sua palavra, que já tem mais de 4 bilhões de exemplares vendidos no mundo. Sabe, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não só contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus se revelando a nós. Você compra um livro editado aí, é esquecido, passa. Mas a Bíblia, jamais. Sabe? É a palavra viva. É a carta de amor de Deus para nós, os seus filhos amados. O que é uma carta? Algo que leva uma mensagem a alguém, algo que revela, sabe? Hoje nós não usamos muitas cartas, nós usamos mais a mídia, né? Nós usamos a mensagem, nós usamos as mensagens do WhatsApp. Eu pessoalmente gosto muito de carta, de escrever, sabe? É o poder da palavra escrito. Né? Então, amadas, mulheres empoderadas em Cristo, é você que está me ouvindo agora. É você que decidiu crer. É você que resolveu enxugar as lágrimas. Que não é por um acaso que você está aí diante desse vídeo. Não é por um acaso. É uma razão do céu. Deus, ele se manifesta nas nossas vidas de várias maneiras. Essa semana Deus se manifestou na minha vida através de uma canção. E não é a primeira vez que ele faz isso. Eu acordei com aquela canção na minha cabeça. Falo, meu Deus, o que o senhor está querendo falar? Eu já sei, quando ele envia, ele quer falar alguma coisa comigo. E ele falou muita coisa forte. Falei, meu Deus, o senhor me ajuda, né? E o nome da música é Me Ajude a Confiar de Novo. E verdadeiramente, né? Vou dar acesso a vocês aqui a uma coisa que eu não estava crendo mais. E ele veio dizer para mim,
Não que eu deixei de crer no ato final total, mas num detalhe significativo sobre aquele cumprimento daquela promessa. E ele veio me dizer, não. Eu falei, ó Senhor, me ajuda, papai. E aí ficou aquela canção. Eu já tinha ouvido aquela canção várias vezes, mas não como eu vi naquele dia. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você que tem várias maneiras de Deus se manifestar e falar conosco aquilo que Ele quer falar. Nós temos que estar conectados, ligados, sabe? E a partir daquele momento que aquela canção veio docemente nos meus ouvidos, eu já tinha acordado pela madrugada, eu já tinha orado. E veio, vai, jejua até determinada hora, e hora, eu comecei a orar, ouvir, ele começou a falar comigo diretamente sobre aquela situação, sabe? Então, Deus, ele é maravilhoso, amados. Eu não tenho palavras para descrever esse nosso Pai querido, que te ama, que quer falar com você, que quer que seus ouvidos sejam posicionados, sabe? E não precisa de uma posição grandiosa. O mínimo sinal que nós dermos para Deus, que nós queremos as orientações dele, que nós queremos ser guiadas por ele, que nós queremos ser dependentes, que nós não queremos agir obstinadamente pela nossa cabeça, como Jeremias fala, coração humano. Quando ele fala em coração, a mente humana enganosa é, sabe? Quem poderá conhecê-la? Só o Senhor, tá? Que tá lá no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado em abundância como foi sobre nós. Hoje nós somos mais capacitados ainda a ouvir ao Senhor, a estarmos na posição, mas ainda assim, o que o profeta falou não foi anulado. Nós precisamos ter muito cuidado, sabe? E também com as influências, né? Que vem. O inimigo trabalha nas nossas mentes, não é no nosso braço, não é na nossa barriga, não é no nosso pé. Ele trabalha aqui, para jogar posteriormente, para o nosso braço, para nossa perna, para nossa barriga, e querer nos convencer das mentiras dele. Por isso, vamos encharcar as nossas mentes com a palavra de Deus, sabe? Porque é a palavra de Deus que nos liberta, que nos cura, que nos faz crer, que nos dá autoridade, que fazem aquilo que não é real, mas que vem de Deus, que é permitido, que é da vontade de Deus, se estabeleça nas nossas vidas. Como eu falei a respeito da parábola, né? Se eu não me engano, não sei se é Marcos ou Mateus, eu anotei em algum lugar, mas eu me esqueci. Bota lá no Google o que você acha. Olha só, aquele soldado, ele disse, se eu tenho autoridade, e quem tem autoridade manda, quem tem autoridade realiza, e Deus nos deu autoridade. Não acabei de falar para você que ele nos deu o mesmo poder que estava sobre Cristo. Vou ler para vocês Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no nosso Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, isso é Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, Espírito com A maiúsculo, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Que Deus é esse? Que sabedoria é essa que Paulo pede para nós? Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria para que Deus seja revelado, assim como nós devemos o conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele, amados. Amadas, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como seu único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Olha, a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, porque Cristo não vai sair por aí sem corpo, só com a cabeça, né? O qual completa todas as coisas em todos os lugares. A igreja completa, o corpo de Cristo completa todas as coisas em todos os lugares.
Então, amado, olha só. Ele fala poder, olha, versículo 19. Como é o grande seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. Amados, ouçam, vou ler de novo. Ele quer que nós saibamos, ó, a segunda parte do versículo 18. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós. Quem somos esses nós? Os que cremos nele. Esse poder que age em nós. Que poder é esse? É a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Amados, nós temos acesso a essa força poderosa. Aqueles que cremos nele. Tá? Qual a qualidade do nosso crer? Eu creio em Deus só para receber as bênçãos? Ou eu creio em Deus permitindo, me entregando, pedindo a ele que prescrute o meu coração, ver se há nele, como fala no Salmo 139, algum pecado, alguma coisa que não está condizente com a vontade de Deus, com a palavra dele. Lave o meu coração para que esse poder possa habitar em mim. Ei, Deus não vai dar poder a ninguém que está adoecido emocionalmente, que está pensando errado e que queira esse poder de Deus para fazer besteira, não. O que é fazer besteira, pastora? Ué, fazer coisas que não estão condizentes com a vontade de Deus, coisas que não têm o amor de Deus presente. Ele dará esse poder a nós, primeiramente para nos limpar. Entendam que a essência desse poder, a liberação desse poder de Deus para nós, primeiramente é para nos lavar. Eu já aceitei Jesus, eu já declarei que ele é meu único, sublime Salvador. Sim, eu também declarei. Mas tinha muito lixo aqui dentro para ser lavado. Tinha muita coisa para ser lapidada. E ainda estou sendo lapidada até o meu último inspirar e expirar. Nós só estaremos prontos lá na eternidade. Perfeitos lá na eternidade com ele. Aqui, vamos usar esse poder, primeiro, para nos lavar. Falta de perdão, mágoa, raiva, ciúme exagerado, vaidade exagerada, prioridades em coisas que não tem que ter prioridade nas nossas vidas. Querer usar Deus como um produto de supermercado. Ah, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Eu vou na igreja porque eu vou ser abençoado. Eu vou fazer campanha porque eu quero aquela bênção. Nós queremos bênção, sim, nós podemos ser abençoados. Mas a primeira coisa que Deus quer de nós é o nosso coração. E querer o nosso coração é nós, com a ajuda dele, termos a capacidade de entregarmos a nossa vontade a ele. Sabe? E entregar a nossa vontade é abrir mão das minhas vontades para perguntar para ele qual é a vontade dele para a minha vida. E aonde hoje, com a idade que eu tenho, onde eu estou, na posição que eu estou, o que é que ainda pode estar desalinhado com a vontade dele? O que ainda não está, sabe, alinhado com a vontade dele para minha vida? E quantas coisas, nossas vidas que precisam ser alinhadas ou realinhadas com a vontade dele, amados. Para nós termos essa consciência aqui, e o caso que eu falei aqui no início do vídeo, nós podemos declarar, porque em nada nós temos o amém de Deus. E quando nós temos o amém de Deus, amados, nós temos tudo. Mas a primeira coisa que ele quer de nós é um amor genuíno. Que é um amor genuíno? É um amor que vem daqui de dentro. Um amor sincero por ele. Não mais pelas mãos dele, que ele pode nos dar, mas sim pela face dele, olhar nos olhos. Os olhos são a alma. Deixar que ele olhe nos olhos, sabe? Se revelar, se despir diante dele. Ele nos mostrando, nos convencendo dos nossos pecados. Sabe? Nós pedimos ajuda a ele para mudar a trajetória das nossas vidas. Para entendermos, em definitivo, que nós somos inigualavelmente seres espirituais do que seres carnais. E sendo seres espirituais, vamos nos comportar tal qual a imagem e semelhança do nosso papai. Fomos feitos com o DNA dele, amadas. Sabe? Então, lá estava morto. O Senhor chamou a vida. A autoridade do Senhor. Ele nos dá essa autoridade. Ele nos dá a autoridade com efeito sobre pessoas imaturas. Nós precisamos amadurecer. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele vai trabalhar, ele vai amassar, apertar, sabe? Para que nós sejamos corrigidos, para que nós sejamos alinhados, sabe? E aí, nessa caminhada, muitas coisas nos acontecem. Não podemos negar, não é verdade? Vamos estar em companhia, buscar estar em companhia de pessoas que são verdadeiras conosco. E as pessoas que são verdadeiras conosco,
Não são exatamente aquelas pessoas que só vivem nos elogiando, não. É importante, sim, que as pessoas reconheçam, que andemos com pessoas que reconheçam os nossos valores, que nos levantem, que nos abençoem, sabe? Mas também a própria Bíblia fala, o amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade em amor. É aquele que nos exorta. Amados, a igreja é tão importante. Tem pessoas que só ficam online. Tem gente que está na cama, tem gente que não tem como na igreja. Você sabe, eu não sei, ninguém sabe. Só quem vai, que vai, é Deus. Mas eu estou dizendo que aquelas pessoas que agora resolvem ficar só online. É tão fácil, né? Ninguém sai dentro do telefone e vem dizer para você, esse que te digo, o Senhor mandou te dizer. Então observa o seu comportamento, as suas atitudes, suas reações no trabalho, dentro da igreja e te corrige. São as lixas que Moisés falou, sabe? Online você não tem. Você tá me ouvindo, mas eu não tô te vendo. O Espírito Santo tá. É válido. Sim, é válido. Eu sou muito alimentada. Por isso que eu tô aqui diante de você pregando, falando, fazendo esse quadro, Mulheres Empoderadas e ministrando sobre sua vida. Mas nós precisamos estar na igreja para que sejamos lixados e que também lixemos. É a ordenança de Deus, tá? Então nós precisamos de pessoas que nos exortem. Sabe, e as pessoas que nos exortarão são pessoas corajosas, são pessoas de Deus. São pessoas que não têm medo de perder a sua amizade por querer te corrigir para que você não caia no buraco. Porque as pessoas que estão mais preocupadas consigo mesmas, que não têm coragem de dizer para você algo que você precisa ouvir, são pessoas que têm medo da rejeição, sabe? São pessoas que idolatram muito mais serem queridas, amadas, porque são pessoas que nos despertam agrados, nos colocam para cima. Mas espera lá, tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos descer um pouquinho para aprender, para crescer, exercitar a humildade, quebrar orgulho. Então o verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de dizer. Cuidado com os elogios, tá bom? E no meio das nossas tempestades, do caos, além de nós profetizarmos, tá? Às vezes a gente tem que sair lá do meio, né? Andar sobre as águas, tal como Pedro andou. Então eu ouvi reflexão emocional, né? Me levou a pensar realmente. Jesus deu a mão a Pedro, mas continuou andando com ele no meio da tempestade, até trazê-lo até o barco. Então, Jesus está conosco no meio das nossas tempestades, sabe? Do nosso caos. Às vezes a gente só quer chorar, gritar. Ainda mais quando é um luto, quando é uma coisa, uma tragédia, uma coisa assim, sabe, que nos acontece. Não digo a morte natural, né? Porque... E às vezes tem algumas mortes também, são permitidas por Deus, só Deus sabe o tempo de vida de cada um. Mas Ele está ali, segurando nas nossas mãos. Ele está ali, nos carregando no colo, sabe? Eu já vi testemunhos tremendos. E agradeço muito a Deus por tê-los ouvido. Da companhia, do cuidado de Deus, de uma viúva que perde o marido e fica com as crianças pequenas, sabe? Que sente Jesus sentando do lado dela, cuidando, colocando ela de pé. Meu Deus, isso é tremendo, sabe? Olha o que a gente vê tantos personagens bíblicos, né? Eu gosto muito do José, sabe? José, olha, José sofreu. José foi amarrado pelas correntes, estava no luto, perdeu tudo, sabe? Foi negado, foi rejeitado, foi esquecido por todos à sua volta. Mas mesmo assim, quando o Faraó mandou chamar José, ele se barbeou. Você pode ler lá na palavra, lá em Gênesis. Porque ele sabia que ele tinha uma promessa. Então ele se preparou. Nós nos preparamos. Nós precisamos nos preparar a cada dia. Levantar a nossa cabeça. Engraçado, saindo um pouquinho disso aí que eu me esqueço. Eu vejo na rede uma coisa super interessante. E eu já falei para vocês que é uma área que eu gosto demais, que são as neurociências. Por quê? Porque as neurociências, ela nos leva, ela nos mostra todos os dias que a palavra de Deus é muito real, ela é verdadeira. Ela tem comprovado, ela tem provado. Quando você vai cientificamente buscar lá pela existência de Cristo, que ele andou sobre a Terra, a ciência comprova, ela não tem como desaprovar, amados. Então, para aquelas mentes intelectuais que exigem comprovação de tudo, já foi comprovado. Quando nós nos ajoelhamos para orar, há uma virada no nosso cérebro, neurologicamente. Quando nós oramos, tudo isso foi provado através de exames apuradíssimos, ressonâncias avançadas, amados. E a ciência nos diz, né? Outro dia eu estava estudando sobre 7 atitudes, né? Quando eu sorrio,
o meu cérebro, ele é impulsionado a ser feliz. Quando eu levanto o meu corpo, estiro o meu tronco, levanto o meu queixo, outra coisa acontece neurologicamente. Sabe? Quando eu respiro profundamente. Sabe? Quando eu olho além do horizonte dos meus problemas, tudo isso concorre, tudo isso é uma reação neurológica, enzimática, enzimas são liberados, algo materializado no nosso corpo, para que possamos reagir, para que possamos caminhar, ir além do caos que estamos vivendo, amados, das decepções, das mentiras, das tentativas de Satanás de nos parar, de nos paralisar, de querer nos fazer acreditar que a nossa fé não é real. Mentira, sabe? Sabe, quando nós procuramos todos os dias agradecer, vocês não têm ideia do que a gratidão faz no nosso cérebro, amados. Vai lá, pesquisa no Google. Coloca lá, o que a gratidão faz com o nosso cérebro? Pode escrever assim de maneira simples. Você vai fazer assim, ó. Sabe, então por que a ciência tem... Deus tem permitido que a ciência avance tanto para nos mostrar tudo isso? Por que eu tô aqui hoje, aqui nessa tela? Posso alcançar várias pessoas, porque Deus permitiu. Isso é ciência. Então tudo é para nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus lindo, Deus santo, que está sempre nos ensinando. Estou aqui procurando onde que eu anotei. Ai, meu Deus do céu, os 7 comportamentos. Mas você pode pesquisar também, para nos ajudar, sabe? Pequenos gestos que mudam, que fazem toda a diferença. Olha a minha plantinha, gente. 21 pés de abacate que eu tenho ali. Eu preciso distribuir. E tá nascendo mais. Nosso Deus. Sabe? Que mundo lindo, que mundo perfeito que Deus nos deu. Então precisamos realmente conhecer mais de Deus, lermos a Bíblia, sabe? Cada história da Bíblia, cada personagem que está na galeria da fé é um ensinamento. Olha Bartimeu, o cego Bartimeu, quando largou a capa. Porque para você pedir esmola lá em Roma, você precisava colocar capa, né? Tipo assim, você tem que ter uma credencial, né? Ele soltou a credencial, ele não precisava mais daquilo, ele não era mais mendigo. Ele podia agora, com o milagre de Deus, com aquele mudança radical que Jesus fez na vida dele, ter uma vida nova. Isso aí Jesus oferece para nós, amados. Agora aqui, você está ouvindo tudo isso? Levanta, sabe? Ora, chora se preciso for. As lágrimas também têm anestésicos. Eu acho incrível Deus ter colocado anestésicos nas lágrimas. Ele sabia que nós íamos chorar. E ele quis anestesiar. Que papaizinho lindo. Ele quis anestesiar. Na hora que eu choro, eu estou no auge da minha dor. E aí ele me manda anestésicos para anestesiar a minha dor. Como aquele pai que ama. Quando uma mãe vê que uma criança caiu, machucou, ralou, ela vai lá dar beijinho. Isso traz efeito, vocês sabem disso. Nós que somos mães, vós, tias, seja lá o que for, ou que não somos isso, mas que amamos as crianças, não depende dessa biologia, depende daquilo que é essencial em nós, o amor que nós trazemos nos nossos corações. O amor é milagroso. Por amor, Jesus morreu na cruz e nos resgatou. Por amor, Deus fez essa terra, fez a cada um de nós, amados. Por amor, nós estamos aqui, vivendo, caminhando, sustentados pela fé. Viu? Então, vamos caminhar, queridas. Vamos. Não vamos desistir de nós mesmos, porque Deus não desistiu. Apesar, contudo, eu já errei muito. Já fiz tudo errado. Opa! A Bíblia tem uma palavra poderosa. Onde abundou o pecado. Quer dizer, onde teve muito erro, muito pecado. Sabe o que acontece aí? Superabunda a graça, superabunda a bondade de Deus, o desejo dele, a manifestação do Espírito dele de te resgatar, de escrever tudo novo, para que ele seja glorificado. Não é por isso que a gente vai sair pecando a torta direito não, tá? Mas eu tô te dando isso como uma palavra de ânimo. Que Deus falou isso para nós, através da palavra dele. Vamos viver essa realidade, amadas, em nome de Jesus. E antes de eu ministrar para a sua vida, para as nossas vidas, e quando eu estou falando para vocês, o meu cérebro está ouvindo a minha voz e ele também está processando tudo que eu falo. Vocês sabiam disso? Sim, ele processa tudo para mim também. Olha como é a fé. Como eu dou amor, a primeira a receber sou eu mesma. Quando eu profetizo bênçãos, a primeira a receber sou eu mesma. Então, amar é coisa de gente inteligente. É coisa de gente que tem sabedoria de Deus. Vamos orar? Mas antes, vai lá.
ou depois, compartilhe com tantas quantas pessoas você puder. Curta, deixe seu comentário. Isso é muito importante para alavancar o vídeo, viu? Alavancar no sentido da palavra chegar. Não estou necessitando de monetização. Não estou, porque tudo que eu necessito já me foi dado hoje. Que vier, vai ser até para abençoar mais vidas. Amém? Então é com o propósito dessa palavra chegar a mais vidas, a mais pessoas, levar a salvação. Jesus está voltando, o rei está voltando. Nós precisamos acelerar a distribuição, sabe? O transbordar da palavra de Deus sobre as vidas. Levantar aquele que está triste, aquele que está desanimado, aquele que perdeu a força, aquele que está no caos. Vamos orar? Papai, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com saúde, com vida, com entusiasmo, com fé, com a tua presença acima de tudo, Deus. Para ministrar sobre a vida das minhas amadas irmãs ou algum irmão, passe por aqui também, Deus. Que a sua palavra é viva e ela não separa o gênero. Tem coisas específicas de mulher, sim, mas que os homens podem aprender também e ganhar com isso, para serem homens mais sábios. Deus, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada irmã aqui, Deus. Vida, fé, esperança, perdão e, acima de tudo, a capacidade de amar, oh Deus. Do caos aí que está à volta de cada um ser transformado em Deus, em testemunho de vida, Deus, para a tua honra e para a tua glória, Pai. O Senhor conhece cada vida, Deus. Respiremos, amada. Respira aí profundamente agora. Quando eu paro para respirar, porque eu sou humana, eu sou normal, o Senhor sabe. E eu preciso também, ao falar, receber oxigenação no meu cérebro. Amém, aleluia. E continuar profetizando para você, continuar ministrando para você palavras de vida, saúde, cura, satisfação, plenitude, paz, amor por você mesma, cuidado por você mesma, prioridades na sua vida, amor pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu oro, eu ministro para a sua vida. Que Deus seja o seu maior amor, a sua maior paixão, porque sendo assim, todas as outras coisas maravilhosas do reino dos céus são acrescentadas. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Um beijo no seu coração. Até a próxima ministração. Lembre-se de compartilhar. Eu não posso transbordar a palavra de Deus sozinho. Nem Jesus pisou aqui e fez a obra sozinho. Então ninguém faz essa obra sozinho. Eu preciso das suas mãos, da sua boa vontade, da sua fé, para que esse vídeo vá além de nós mesmos. Tá bom? Muito obrigada.